em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, se nos velasses pra ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu mal, onde tu fica dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a rebelião. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrará, até quebrará, ó, aceita Jesus o Salvador, abandona já de uma vez esse proceloso mar, hoje sem guardar do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez, esclarota clarear e perigos amargar, abandona esse mundo de homens. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou a sua graça, seu amor, e nos trouxe lá daquele lamaçal do pecado para a sua maravilhosa luz. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos felizes na presença do Senhor. Então nós temos a oportunidade dessa noite da gente glorificar aquele que vive e reina. Então aproveite essa oportunidade. Estarei dando pecadores. Quando estávamos no lamaçal do pecado, o Senhor ainda nos amava, o Senhor demonstrou seu amor, o Senhor demonstrou, Papai querido, a sua misericórdia por alguém que ainda nem mesmo, Papai querido, tenha na sua mente, no seu coração, Papai querido, a intenção de chegar à tua presença, mas o Senhor nos tirou, o Senhor nos justificou através do teu maravilhoso sangue. Estamos aqui nessa noite, glória a Deus. Toda a honra e glória seja dada a Ele, porque vencemos mais um dia. Ele nos concedeu mais um dia para estarmos aqui na casa dele, louvando e adorando ao Senhor. Lá em Apocalipse 1:3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Porque muitos querem ouvir, muitos querem servir, muitos querem estar na casa do Pai adorando, mas muitos também não querem. Mas a palavra do Senhor diz assim, que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. A palavra você saiu do seu conforto e veio até aqui a louvar e adorar o Senhor. Eu ouvi a palavra do Senhor, você veio se alimentar nessa noite, alimentar a sua alma. Porque nós já se alimentamos do almoço, né, lanche, mas agora você veio alimentar a sua alma. E com certeza, esse é o melhor momento que você tirou, o melhor tempo que você tirou para estar aqui na casa do Senhor. Então, não deixa que nada passe despercebido do que sair daqui.
para você, receba, porque tudo o Senhor preparou para nós estarmos aqui nessa noite. E Ele fala assim, né? Porque o tempo está próximo. Qual é o tempo? Que esse tempo eu escuto tantas vezes que um dia o Senhor virá arrebatar essa igreja, mas até agora eu já estou com 57 anos e nada. Mas irmãos, que hoje, volte amanhã, mas que nós não vamos nos preocupar, porque ainda não é hoje, nem amanhã, vai demorar um tempo para o Senhor vir. Mas nós devemos estar preparados para esse momento. Eu tenho que estar preparada para quando chegar a minha hora de partir dessa terra, eu tenho que estar preparada. Ainda que não seja no arrebatamento, mas eu tenho que estar preparada para que eu possa ter a minha morada lá no céu com o Senhor. E assim com todo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus do povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de ver. De carro ele usa pra andar na terra, e de sapato cabe no seu pé. Quantos séculos tem a sua casa, e em que faculdade estudou? Qual valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Ele ensinou a economia, e direito é muito mais que bacharel. Mas tomando a mão, pode se aproximar, chama pelo nome, cada estrela do céu. Não ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo ele tem. Não aceita soberba e ao preconceito, ele vai descer. É todo ele a prata tudo é seu, incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não crê, ele é o próprio poder, por isso a glória é dele, tudo aqui é dele, o grande aqui é ele, aqui é tudo dele, é pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele, quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Aleluia. Eu não vou ter coragem não, eu só vim adorar ao nosso Deus. É louco, exatamente quem. Aleluia. E tudo ele tem, não aceita soberba e ao prepotente, ele vai descer. É todo, vida prata tudo é seu, incalculável é o tamanho. Isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer ventos forem ignorar a terra, é coisa do meu Deus, assim coisa trancada, escolher oração e crente de madrugada, tirar o depressão, jogar o medo fora, nunca fiquei, mas sua história não tem segredo, amém. A paz do Senhor. Vou ler com um salmo. Hoje não preparei uma palavra específica, mas todo dia é dia de agradecer o nome do Senhor Jesus, de adorá-lo, de dizer o quanto Ele é maravilhoso para com a nossa vida, né? Depois da semana, são muitos livramentos, muitas bênçãos que nos ocorrem, e às vezes nós não
lembramos e está agradecendo por tudo que é feito por nós. Mas hoje, de domingo, nós nos reunimos aqui, só vai fazendo isso, agradecendo o nome do Senhor. Eu olhei aqui o Salmo 23, bem conhecido, que diz assim: Grande é o Senhor, ele diz louvor, aleluia. o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu cordão e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Deus abençoe nossa noite, que a palavra venha penetrando nos nossos corações, que nós venhamos ter um pouco de dimensão, como nós somos importantes para Jesus. Depois da semana, meu dia a dia é no trânsito. Tem alguns que pegam o trânsito só para ir para o serviço, para voltar para casa, mas eu passo o dia inteiro, indo e vindo. Então, os livramentos são muitos, não só na nossa vida, como na vida das pessoas. Né? Às vezes, a gente é canal de bênção também na vida das pessoas. Trabalho com ônibus e quem já dirige o ônibus sabe que tem muito ponto cego, né? Tem muita curva que é mal sinalizada, mal iluminada. E muitas vezes nós não percebemos a presença das pessoas que estão trafegando junto com a gente. Mas Deus é tão bom, que Deus tem posto a mão e abençoado que nada de mim tenha acontecido. E toda semana é motivo de gratidão, de agradecimento e agradecimento a Deus. Agradeço a oportunidade. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Divina igreja adorar, tudo que há em mim quero te ofertar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus sempre existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o que os seus olhos. Chega ao brilho no primeiro amor. Não quero que se perca no desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência como ninguém revelou, cuidar das suas lágrimas, como ninguém julgou, revelado nesse mistério, como ninguém revelou, cuidar das suas lágrimas, como ninguém julgou. Falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou teu amor. Falo contigo nas horas amadas, sou teu amor.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Como seja minha seta.
cheguei no pastor e falei, ó, eu vou tentar, se até domingo à noite eu não der conta, o senhor prega. Ele, não, vai dar certo, você vai dar conta. Eu estava ali, eu falei, pronto, minha garganta começou a piorar. Eu falei, não, mas eu vou. Abre as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Acharam? A palavra do Senhor fala. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocava ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que eles dessem um donativo. Fixando o olhar nele, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando pela mão direita, o ajudou a levantar. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, e reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estiveram prostrados junto ao portão formoso no templo, e ficaram plenos de terror e perplexivos com o que lhe tinha acontecido. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. A passagem aqui vai dizer que Pedro e João estavam indo para o templo, como de costume, fazer a oração às 3 da tarde. Só que chegando naquele local, ele se deparou com um homem deficiente físico, ou em outras línguas, era aleijado de nascença. Pedro já tinha intimidade com Deus. Só que naquela época, Jesus já tinha sido morto. E o povo achava que porque Jesus teria sido morto, ele não era Deus, não era Jesus. Só que de uma coisa a gente não entende. Aquele povo achou que aquele homem começou a andar porque Pedro fez ele andar. Mas na verdade, aquele homem fez andar, começou a andar porque ele confiava na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ele tinha muita fé e esperança naquilo. E quando Pedro falou: erga-te e anda, em nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é um nome de autoridade. Por quê? Porque imagina comigo, quando você está passando por dificuldade, pensando em parar, querendo largar tudo, aí vem na sua cabeça: prostra os seus joelhos, me busca nas madrugadas. E a primeira coisa que você fala é: Senhor, Jesus, por que eu estou passando por isso? Eu não consigo entender o motivo disso acontecer. Você não reparou que quando você começou a orar, você falou Jesus ou Senhor. Você pediu em nome dele. O nome dele tem poder. Os demônios reconhecem o nome de Jesus. A enfermidade recua quando fala que é Jesus. Entenda uma coisa. Naquele momento, quando ele entrou Pedro e João, e aquele homem entrou naquele pátio, o pessoal ficou tudo, como é que eu vou dizer, ficaram impressionados. Por quê? Porque via aquele homem desde a sua nascença sem poder andar. E em questão de segundos ele começou a andar.
Então aqueles homens, com a curiosidade, perguntou como isso aconteceu. E gerou uma multidão grande. E nessa multidão Pedro começou a pregar para aquele pessoal que estava ali. E Pedro começou a falar que não foi ele que curou, mas foi o nome de Jesus que curou. Por quê? Porque o homem tinha fé em Jesus. Só que uma coisa tinha acontecido. Quando Pedro estava ali pregando para aquele povo, o sumo sacerdote, os líderes políticos chegaram e começaram a confrontar Pedro e João. Versículo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número de homens a crerem próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-lo. Como que pode? Com que poder? Ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe declarou: autoridade e líder do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente sobre modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vos crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, e que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Ou seja, eles julgaram Jesus, crucificaram Jesus. Só que Jesus morreu naquele instante, mas Deus ressuscitou Jesus. Então os sumos sacerdotes, os líderes religiosos começaram a questionar Pedro. Só que não tinha argumento para eles, então eles pensaram: vamos falar para eles, se eles quiserem ser livres, libertos, vamos falar para eles para ele nunca mais falar sobre esse nome, nunca mais pregar para o povo. E Pedro então falou: diz que eu não irei fazer, continuarei pregando a palavra do Senhor, continuarei falando sobre o nome do Senhor. Então eles não tinham mais o que fazer, apenas liberar Pedro e João. Foi o que fizeram, liberaram Pedro e João, porque não tinha mais o que fazer. Entenda uma coisa: quando a gente está caído, pensando em parar, querendo desistir, a ansiedade vem para tentar nos parar, a depressão vem para tentar nos parar, tem um nome, tem alguém que intercede por nós, que fala: filho, essa doença ia te parar, mas se não fosse a minha mão, você tinha morrido. Filho, aquele acidente ia te pegar, mas se não fosse a minha mão, você não estaria aqui hoje. Filho, a tua casa ela vai estar destruída, mas se não fosse a minha mão, você não estaria aqui hoje, nem você nem a sua família. Entenda uma coisa: a palavra do Senhor, ela tem poder. Jesus, quando fez o mundo, os céus e a terra, lá em Gênesis fala, quando ele fez os céus e a terra, ele não precisou colocar a mão em cima para fazer alguma coisa, não precisou tocar em algo para fazer alguma coisa. Pelo contrário, ele apenas falou: que haja luz e houve luz, que haja noite e houve noite, que haja dia e houve dia. Por quê? Porque a palavra dele restaura, a palavra dele cura, a palavra dele liberta. Ou seja, se você busca ele, e você busca ele com verdade e sinceridade, ele vai te escutar. Se você procura a palavra dele, entrega a palavra dele, falando que é realmente a verdade, ele vai te ouvir. Entenda uma coisa: quarta-feira eu estava no serviço, comecei a passar mal, estava ruim. Eu falei: Senhor, como é que eu vou embora? Se eu deixar meu sogro que vai ficar trabalhando comigo, ele está com o ombro um pouco machucado, eu falei: como é que eu vou embora? Deixei ele trabalhando aqui sozinho. Se eu for embora, ele vai dar conta de trabalhar, então eu vou aguentar até o final do dia. E ele eu comecei a passar mal, comecei a sentir frio, e eu aguentei até o final do dia. Cheguei em casa, tomei um banho, me embrulhei e falei: Senhor, não deixe eu
ficar doente. Senhor, eu preciso trabalhar amanhã. Senhor, eu tenho que pregar domingo. E ali eu comecei a falar com Deus. E nada de Deus falar comigo. Nada de Deus falar, filho, calma. Eu conversava com Deus, orava e nada. Eu falei, não é possível. Eu vou ler a palavra. Cheguei lá doendo, a cabeça doendo, o ardendo, eu falei, vou ler a palavra. Abri ali em Gênesis. Quando eu comecei a ler 2 versículos, a cabeça começou a piorar. Eu falei, tem que parar. Parei. Deitei um pouquinho. Aí Deus olhou para mim e falou assim, mas espera aí. Lembra daquele acidente meu? Lembra quando eu pedi para minha serva entregar algo para você? E entrou no seu ouvido e saiu pelo outro? Entenda uma coisa, você só está vivo por causa da promessa que eu tenho com você. Se não fosse a promessa, você tinha morrido naquele acidente. Se não fosse a minha promessa, você tinha morrido naquela cirurgia. E eu comecei a ficar pensando. Eu falei, mas Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja? E eu comecei a ler em Gênesis, depois fui para Atos, e nada de entender, e nada de Deus falar comigo. Cheguei em casa hoje, ajoelhei e falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto você não falar comigo. E eu fiquei ali, 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos, a perna começou a cama. Eu falei, agora pronto. Eu falei, mas eu tenho que falar comigo. E nada, eu levantei, sentei. Aí Deus falou comigo assim, é a minha palavra que te basta. É o meu nome que te sustenta. Entenda uma coisa. Às vezes, quando você mais precisa, é a hora que Deus não vai te escutar. Escutar e te escuta, mas não vai falar com você. A hora que você mais precisa e necessita dele, é a hora que ele vai estar em silêncio. Por quê? Porque é a hora que você vai estar angustiado, vai estar com o coração acelerado, a cabeça cheia. E para falar com você, ele precisa ter a calma dele. Ou seja, se você estiver agoniado, acelerado, ele não vai te escutar, não vai falar com você. Mas quando você esfria o coração, acalma aquela angústia tua, ele fala, filho, eu não esqueci de você. Eu não te abandonei. Eu apenas estou trabalhando.